Bem-vindos à unidade 3. Na unidade 3, iremos trabalhar a parte de geração de mapas temáticos, dentro das geotecnologias aplicadas à análise ambiental. Eu, professor Luiz Gilberto Bertotti, para que nós possamos trabalhar na unidade 3, alguns elementos são necessários. Primeiro, a definição de um sistema de informação geográfica. É um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar e transformar e apresentar dados espaciais do mundo real para um conjunto de particular de propósitos, instalados em computadores, possibilitando a codificação dos dados geográficos. Nessa definição, é importante salientar, principalmente, o coletar os dados. Os dados de entrada no sistema de informação geográfica, eles precisam ser de boa qualidade, precisam ser precisos, para que, tendo entrada de bons dados, consequentemente, teremos produtos de boa qualidade. Dando continuidade, alguns itens se fazem importantes neste momento nós conhecermos. Diferença entre estrutura de dados raster e vetorial. Abrindo um parênteses, obviamente que há necessidade de nós termos na parte conceitual bem mais avançada. No entanto, para poder atender à questão prática, algumas informações iniciais se fazem necessárias. Do ponto da estrutura, nós vamos ter raster e vetorial. O que é um ponto no sentido na estrutura raster ou na estrutura vetorial? Quando na imagem, um ponto, que significa um pixel, e o pixel nas geotecnologias nada mais é do que a menor unidade mapeável, e aí você tem atrelado ao pixel informações de localização, atributos referente ao mundo real, que são elementos essenciais para um pós-processamento. Nós temos as linhas. Então, na linha é um conjunto de pixels, enquanto que no vetorial nós vamos ter a linha. Uma linha complexa, ou seja, o conjunto de linhas com interseções, nós vamos ter no raster o conjunto de pixels de formas diferenciadas, enquanto que no vetorial nós vamos ter as linhas e nas interseções dessas linhas a junção que nós chamamos de nó ou vértice. Polígonos simples é um conjunto de pixels que vai determinar uma superfície, enquanto que no setor vetorial nós teremos uma limitação desse polígono. E polígonos conectados serão vários polígonos simples. A diferença é de que, quando no raster será um conjunto de pixels, na estrutura vetorial, nós vamos ter vários polígonos, sendo que, observando aqui, a linha que vai fazer a divisão de um polígono A para um polígono B vai ser a mesma. Então, ela é aí que é a diferença dos sistemas de informação geográfica para os sistemas comuns de outros softwares. Ainda dentro da representação dos dados, um exemplo que nós podemos ajudar bastante a entender o que está sendo proposto é da imagem original, ou seja, do mundo real. Nós temos uma representação espacial de A, C, F e E. Como é que esse mundo real vai ser incorporado ao mundo digital? Ou seja, o mundo da imagem, tanto da representação raster como da representação vetorial. Do mundo raster será pelo conjunto de pixels. Então vamos observar a área A com a área A, ou seja, o conjunto de pixels que vai representar esta unidade de representação espacial. A mesma situação
para a vetorização. Só que a vetorização, o que vai ocorrer? Ela vai ser inserido um centroide e desse centroide, então, vai levar o atributo correspondente ao mundo real. O processamento de imagens orbitais é importante sempre obedecer um certo fluxograma. Esse fluxograma parte inicialmente da aquisição das imagens, que é um ponto importante. Como adquirir essas imagens? Hoje as imagens orbitais estão disponibilizadas em algumas instituições, como o INPE, basta ter apenas o acesso para poder obter essas imagens. Qual a característica para a obtenção dessas imagens? As imagens orbitais, elas não eliminam as nuvens. Então, precisamos ver a questão de nuvens para que você tenha uma imagem que possa fazer um trabalho posterior. A construção de um banco de dados, essa construção de banco de dados vai ser a base de todo o sistema, ou seja, todas as informações vão ser colocadas nesse banco de dados e, consequentemente, gerenciadas por um sistema de informação geográfica. Posteriormente, é necessário fazer o registro ou algumas imagens já vêm registradas, mas na grande maioria é necessário fazer o registro, principalmente de imagens digitais provenientes de escaneamento. Em seguida, o tratamento dessas imagens para poder atender à necessidade do usuário. Então, qual é a minha necessidade? Vai ser um mapa de vegetação? Eu preciso dar uma ênfase a tratamento referente à vegetação. O mapa de solo, referente aos atributos do solo. Finalmente, a classificação, que é a correlação dos atributos reais com os atributos provenientes das imagens. Produtos finais, que obviamente vão ser os nossos mapas. Antes de iniciar qualquer trabalho, é importante que no nosso planejamento, que sejam feitas as seguintes observações. Primeiro, reunir os documentos cartográficos. Então, o que são esses documentos cartográficos? São os documentos que vão nos fornecer informações importantes para que nós possamos construir o nosso banco de dados. Esses documentos devem ter escala, coordenadas, pode ser tanto geográficas como UTM, sistema de projeção e meridiano central. Fazer, para a nossa unidade 3, fazer o download dos arquivos carta1.spsg e carta_1.dsg, que estão disponibilizados no site do curso. Outro arquivo, curva de nível 3, L3D SPR. O importante é estabelecer também, nesse planejamento, os nomes que serão dados ao banco de dados, ao projeto, modelo de dados e os planos de informação. Por que isso? Justamente, posteriormente, quando se for fazer cruzamentos, você ter o nome de cada um deles. O planejamento constitui na metodologia e registro desses nomes. Espero que esta unidade tenha sido proveitosa a todos vocês e, em caso de dúvida, estarei à disposição na plataforma. Desejo a todos bom trabalho.